Aí os primeiros desenhos que a gente fez lá, a gente ficou meio perdido, porque a coisa era muito rápida. E essa coisa de ter que ser rápido, de ter que soltar o trapo, eu comecei a ver as pessoas que estavam dançando de uma maneira diferente. Enquanto isso, eu também comecei a fazer a mesma coisa que ele. Comecei a rabiscar, né? Com o ritmo. Só que o problema não, o que aconteceu foi que eu já tinha um trabalho de dança que o André não tinha. Então Aí a gente começou, o tempo foi passando, e a gente viu que a gente estava querendo ver no afro só aquilo que a gente já conhecia. Quer dizer, aquela coisa que a gente tinha visto na Bahia. E a gente começou a ver que tinha muito mais coisa que isso, que o Charles tinha uma maneira de dar aula, tinha coisas que ele valorizava, que não era só o axé, que o axé era muito importante, que era o que alimentava, mas que tinha umas coisas por trás disso. E a gente começou a olhar e que o Charles tinha um jeito de dar aula. Mas a importância desses desenhos no começo foi que pela primeira vez o Charles olhou os nossos desenhos, assim, estava vendo que a gente estava ali fazendo alguma coisa. E foi uma comunicação que a gente teve com ele. Inclusive, quando a gente mostrou esses desenhos para ele, os primeiros, ele olhou e falou assim, você está muito impressionado com um corpo que você nunca fez dança. E a Mariana não, ela já fica mais na geometria do passo, porque ela já tem uma base, já fica pensando na coreografia. Quer dizer, isso significou que o que a gente estava fazendo podia dar em algum lugar, quer dizer, a gente já não estava lá sentado no canto da sala. As viagens que ele tinha feito, como ele viajou sem dinheiro, sem nada no bolso, sem saía por aí mangueando, que ele chamava, roubando, fazendo o que fosse para comer, não estava importando com isso, estava importando com se divertir. E esse caminho de se divertir que levou ele a essa escola de afro. E a gente viu, bom, então, quer dizer, a liberdade está aí. Se ele seguiu esse caminho todo de liberdade, chegou aí é porque ele sabe o que está fazendo, ele está sempre procurando bem-estar. E nesse momento a gente entendeu que ele sabia o que estava fazendo, resolveu respeitar ele. Foi um momento que ele virou de duvidado para mestre mesmo. O que você acha que ele valorizava? Vocabulário. Vai, com quem que ele estudou? A história do Atabaque, num lugar ali perto. E ele sempre ia lá e, ficava olhando a aula o dia todo, matava as aulas dele para ficar olhando a aula de dança afro. E o Gilberto nunca deixava ele fazer a aula. Não sei porquê, não ia com a cara dele, tinha cabelo comprido, o Gilberto não gostava. Até que um dia teve um bafão é tipo uma festa, né? E tava lá o Gilberto com os alunos dele, todo mundo bebendo cerveja pra caramba, e o Charles pegou e grudou lá na galera e ficou bebendo junto, se divertindo. Todo mundo no dia seguinte apareceu na aula de novo e o Gilberto deixou ele fazer a aula. Aí a gente descobriu, quando ele contou essa história pra gente, ele descobriu que não tinha sido ele que tinha inventado a dança afro, que a dança afro vinha de coisas antes. E que tinha também, fora o Gilberto, tinha também quem tinha começado com essa história toda tinha sido a Dona Mercedes Batista. E a gente também depois descobriu que a Mercedes não tinha inventado nada, que a única coisa que ela tinha feito era juntado as coisas que já existiam e dado um nome, né? E essas coisas que ela juntou e deu um nome, teve o nome de uma escola. Meio com isso. Aí quando ela chegou lá fora, ela teve que dar aula disso, né? Aí ela começou a se lembrar dessas coisas de Mais ainda para aqui, vamos ver o que a gente tem aqui. Então a gente já tinha visto que tinha a questão do axé, que era muito importante, que tinha a questão do trabalho de corpo e que tinha essa questão da continuidade, para o Charles poder abraçar os alunos dele, poder dar continuidade ao trabalho até para esse trabalho dar filhos. E se ele quiser ir embora, ele pode ir embora e não precisa ficar ensinando sempre. Eu botei ela aqui, ó. Não sei se ela vê com aquela ali de azul. de azul. Aí, a gente teve a ideia de fazer uma coisa que fosse tipo um trailer, para mostrar mais ou menos como é que era a aula do Charles, para que pessoas que se interessassem chegassem perto dele e ele pudesse abraçar. E pudesse ter vontade de continuar, tipo assim, gente que estava entrando no afro naquele momento, pessoas que tinham vontade de entrar, mas que é uma aula que quando você vê assim assusta um pouco. Pessoas que estavam aqui, malhação, saber que podiam estar aqui, que tem um pedacinho dela aqui também, que ela não ia... Assim. Aí depois o atabaque. O axé do atabaque. O que são essas
desenhar sozinho. Era como se uma coisa ocupasse a gente. E a gente foi vendo que, por coincidência, nos desenhos, começou a aparecer o registro do espaço, do que estava em volta das pessoas, ao invés de só as pessoas. E a gente pensou, diante disso, que essa coisa que ocupava em volta e que fazia todo mundo ser uma coisa só ali dentro da sala, a gente chamou de axé. Ele é cara de braço cruzado, uma coisa meio antidança, sei lá. O que ele vai falar sobre isso? É isso. Não falou nada. Eu identifiquei encaracolada do cabelo dele. É louco. Mas quando Eu vou treinando a pose pra ver como é que sai. Aline, acho que ele tá querendo dizer alguma coisa. Nada barato do sabão, hein? Ele vai te dar uma roupinha dessa. E E o Fernando Lefebvre? E aí? chegou a Fernanda Lefebvre Aí começou, ela tava fotografou fazendo o pessoal. a aula dela, aí começou a tirar foto, né? Aí todo mundo ficou cobrando depois, cadê as fotos, cadê as fotos, cadê as fotos? Aí a gente... Hã? Aí a gente mostrou as fotos do pessoal, não, pro Charles primeiro, né? Aí o Charles, aí foi a maior resposta do Charles, né? Ele falou, ih, olha só fulaninha, ih, olha aqui, meu colã tá furado. Se a pessoa estava magra, se ela estava gorda, se ela... Quanto tempo que ele não via ela, ih, não sei quem sumiu, ih, gente... Aí falava o nome das pessoas. Aí começava a contar uma história sobre aquela pessoa, começava a lembrar um montão de coisa. Tá, a gente filmou uma aula. Aí quando a gente filmou a aula que mostrou pro Charles, teve, além dessa reação familiar, teve uma reação aos sons, que eu não tinha me tocado antes, que eu só fui me tocar depois. Ele já... Foi exaustivo. Aí, é isso que tá falando. Peraí. Aí, enquanto isso, eu já não tava Porque mais... esses dois trabalhos foram paralelos. Foi ao mesmo tempo. Enquanto isso, eu já não tava mais assistindo a aula desenhando. Eu já tinha começado a dançar mesmo, fazer aula dançando. Inclusive teve uma coisa que ele falou, que quando uma pessoa começa a trabalhar pra ele, tem que trabalhar que nem lavadeira. Não, a gente que pediu, a gente que falou Não, pra ele. mas a gente só falou isso porque uma vez ele falou isso. Já nem sabe o que é mais de um de outro. Ele falou assim, junta aí e faz uma história, escreve uma história. Aí eu escrevi uma história, que tudo se acontecia em torno dessa espiral. Aqui, nessa área. Aí o cara dançava aqui dentro da espiral. Inclusive nosso projeto foi todo assim, né? A espiral significava, toda hora que a gente mudava de plano de olhar, a gente depois descobriu que isso aqui era uma espiral. Entendeu? Caminhar por ele, aprofundar o conhecimento e ir mudando de plano. E aí você vai crescendo. Por isso que esse tem um movimento infinito. Aí tinha roupinhas também. Aí tinha roupinha, aí eu, em vez de fazer um storyboard, eu resolvi fazer esses negócios. Eu queria aproveitar esse boneco aqui, que era a cara dele. Eu achei que eu tinha, sei lá, escutado alguma coisa de Ansan assim, porque aquela questão dos espaços que passava, que é o mesmo ar que está entre eu e ela, que passa aqui, é a coisa que faz a gente ser um só. E esse é o vento, né? O vento faz nós todos sermos um só. Foi uma interpretação dele. Quando eu fui ver, eu pensei que fosse assim, sabe? Eu falei, vou desenhar meu pé, porque uma vez o Charles me disse que a gente era irmão de pé. É a primeira coisa que ele viu em mim, que a gente era irmão de pé. No começo ele falou isso. Eu falei, então eu vou desenhar o meu. Irmão de pé, Né, que, quando eu mostrei esse pé pra ele, ele falou, puxa, você botou meu pé? Falou mesmo. Só que meu pé é muito calejado, né? Meu pé é muito não sei o quê. Aí outra vez eu mostrei também Aquele que eu tinha escondido. um que eu tinha escondido. Que Que achou achei muito sujo. sujo, feio, não sei o quê. E ele pegou esse daqui, nós... fez assim. Botou no coração, assim. Só que falou que as letras não estavam boas, tal, que era melhor a gente caprichar um pouco mais na letra, porque não dava pra ler, né, e tal, não sei o quê. Sem muita intimidade, sabe como? O suficiente para um cartaz, que era o que ele queria. A gente foi dentro para poder trabalhar junto com ele. A gente conseguiu fazer uma coisa que ele interpretou como ele e que ele podia, quer dizer, alguma coisa...
que a gente podia fazer junto, né? Uma coisa que ele falava, não, isso aí pode mostrar. Simétrico, ser feito com carinho, tem que ser Não é sido... tipo festa, É festa. cerveja. O que? O Calor. vídeo? O vídeo seria assim? O vídeo. Pagode. E tem que ter um temperinho. Só pra clarear um pouco, a gente tava com a ideia de fazer aquele vídeo que era uma história, né? Que tinha uma história e tal. Só que como não tava pintando a história, precisava de produção. A gente tinha um tempo, queria fazer o vídeo até o dia de hoje, terminar. E a gente pegou e foi filmando o dia a dia, o que a gente tinha pra filmar. A gente já Aí tinha o filmado Charles uma aula. começou a dar uma coreografia pra gente dançar. Ia dançar lá no evento. Aí já formou um grupo e o André começou a filmar todos os ensaios. Eu filmei, Começou a filmar tudo que a gente fez. filmei o pessoal fazendo figurino, cada um fez a O sua figurino roupa. foi esse aqui, ó. Olha o figurino. Cada um pintou o seu. Se Figurino reuniu. zafro, baratinho. Caminho que eu quero passar.